Eles só me ouviam, mas não conseguiam te ouvir. Aí vamos fazer aqui rapidinho. Vou começar aqui. Nome completo. Renato Luckmann. 6/12/87. Esse aqui é daquele termo circunstanciado, então, né, que o Jonas registrou que tu estava esperando, tu e a Magda estavam esperando ele, o filho dele, né? Tu teria agredido ele com uma lança, causando lesões, e a Magda agrediu o filho dele, o Muriel, mas não causou lesão. Como é que foi ali a situação? A situação é que ele é um mentiroso de primeira. Isso que foi a situação que aconteceu no dia. Primeiramente, ninguém estava esperando ele de tocaia. Eu estava dentro da minha casa. Quem bateu na porta da minha casa foi ele, com facão. Não fui eu que fui esperar ele lá na rua, lá na esquina, ou sei lá no caixa-prego que ele foi aí contar mentira. Segundo, que ninguém cortou ele com lança nenhuma. A lança eu mandei vir aqui buscar, tá aqui em casa, pendurada ali. Não tem sangue de vagabundo nenhum. Foi ele mesmo que se cortou e foi lá fazer um corpo de delito e disse que eu agredi ele. Primeiramente, se eu pisar na porta de alguém, se eu pisar na porta de um policial com um facão e ameaçar ele, dificilmente eu vou registrar um boletim de ocorrência. Provavelmente eu vou sair com uma carada de furo. Aí o cara vem na porta da minha casa pagar de machão, porque ele já tinha misturado no trapiche 2 semanas antes, porque ele é o bandidão da área, ele paga como bandido. Aí, porque eu não fui lá registrar um boletim de ocorrência, ou não consegui registrar um boletim de ocorrência 2 semanas antes, quando ele me agrediu no trapiche, chegou do nada, inventando historinha que mexeram com os filhos dele, me encheu de pancada, e aí a vítima é ele. Ele é a vítima da sociedade. Olho, a testa, levei mais de 15 socos dele e do Muriel. Os dois vagabundos me bateram. Eu tenho o vídeo gravadinho deles, eu chegando para desembarcar do barco, e ele já veio a pancada. Aí ele foi ali contar mentira que o Muriel foi agredido. Muriel, ninguém deu um tapa nele. Só porque ele tinha chapado o coco, tinha fumado uma erva ou tinha cheirado uma cocaína, aí ele vai tocar o terror. Aí o Ministério Público vem com acusação aí de tentativa contra o cara. Eu também posso pegar o meu facão aqui, dar uma facunada na minha mão, ir lá registrar um boletim de ocorrência, fazer um corpo de delito. A justiça tá virada uma palhaçada hoje em dia. Hoje em dia não, sempre foi assim, né? O cara vai lá, registra um boletim de ocorrência, diz que foi agredido, pede pro Jonas Oliveira Fernandes onde é que ele entrou aquele dia, se ele entrou pela porta da frente de casa aqui. Ele pulou os muros lá por baixo e veio por trás, porque ele sabe que na frente tem uma câmera que filmaria ele chegando com o facão na mão. Mas ele não, ele se desviou, se esquemou. E aí as coisas acontecem assim, né, Helena? Daí a gente tem que estar aí perdendo tempo respondendo um vagabundo desses aí, o Ministério Público acata, porque o que vale é que ele tem um corpo de delito, né? Eu não preciso corpo de delito, eu não vou lá contar mentira, eu tenho imagem dele me erguendo na pancada, com a cara tudo esfolada, eu fiquei dias com a cara inchada. E aí o Ministério Público acata o vagabundo, o ladrãozinho, pé de chinelo, porque ele cansou de roubar as coisas do meu barco lá da praia. Eu nunca fui fazer folia nenhuma, discutir com ele por causa de uma corda que vale 50 real, que ele foi roubado do meu barco por causa de um remo de 20 real. Só mostra o quanto ele é medíocre e miserável. Mas assim, o Ministério Público acata o papo do mentiroso. É o que basta ir lá e contar uma mentira, né? Porque alguém veio atrás de fazer alguma investigação, alguém veio buscar a porcaria da lança para ter uma prova de verdade, vai lá na casa e pega o facão dele. O sangue é do facão dele, foi ele mesmo que se cortou. As imagens estão bem claras, o cara na porta da minha casa. Ninguém estava de tocaia lá na rua. Ele veio na porta da minha casa com facão e eu estava de tocaia na rua? Mas tem imagem dessa parte? Tem aí? A imagem do quê, Helena? Da hora que ele entrou. Tu falou que ele entrou por trás, né? Justamente, porque a minha câmera fica na frente, né? A minha câmera fica direcionada para a rua, né? Aí ele passou por trás, pulou o muro e entrou veio até a porta da minha casa, né? Pode falar. Aí é isso daí, Heleno. Ele entrou pela porta dos fundos, aí ele vem aqui justificar que eu bati lá na porta da casa dele, como eu já falei em outra situação aí. As minhas crianças brigam comigo, eu tenho discussão com as crianças aqui em casa, porque eles querem ir lá na cachoeira, brincar no poço que tem da cachoeira lá e tomar banho no verão, e eu não deixo eles lá para não ter atrito.
para não ter mais confusão e dar razão pro vagabundo, pro miserável, pro drogado desgraçado. Ladrão e tudo mais. O pai dele já tinha ameaçado nós aqui na porta de casa que nós ia pagar com a vida se nós fizesse alguma coisa pro anjinho dele. E eu falei pro pai dele, pega o teu anjinho e leva lá pra tua casa morar contigo, porque ele é um anjinho, bota uma auréola na cabeça dele e faz as coisas andar. Tu tá defendendo um vagabundo desgraçado que tá querendo vender droga aqui na porta de casa e tocar o terror aqui. Ninguém foi lá atacar o cara do nada. Portanto, até hoje eu não ataquei ele, mas pode ter certeza. Se ele botar os pés aqui na porta de casa, ele não vai registrar boletim de ocorrência. Ele não vai fazer registro. Pode ter certeza que ele não vai. Porque assim, eu tô de saco cheio com essa palhaçada que é essa justiça do Estado. Eu tô desde 2020, 2019 registrando o boletim de ocorrência, os caras cortaram minha luz, cortaram a água, eu com aluguel pago, fui no Ministério Público, até hoje não recebi R$1, os caras estão toda hora me ameaçando, vem um, vem outro, é aquele conluio total, é um conluio político, como se diz a palavra certa, é um conluio. E ninguém faz nada. Eu registro um boletim de ocorrência? Não. A minha palavra não vale nada. Os caras entraram na minha casa, roubaram minhas câmeras e a polícia não veio até o local. Eu fui lá, registrei um TC ou uma porcaria lá com a polícia lá na delegacia. Até hoje ninguém se preocupou em fazer nada. Eu fiz tudo. E aí quem que é esse cara? Esse é o compadre do Jonas. E aí ontem tava o tio do Jonas aqui na porta de casa dizendo que vai derrubar todos os muros de casa aqui. Que ele é o dono disso aqui, que ele vai derrubar tudo. O Ministério Público está preocupado com alguma coisa? Não está nem aí. Se tinha feito alguma coisa lá em 2020, quando a gente procurou o Ministério Público e tinha feito as coisas andar diferente. Ele sabe que a impunidade existe para ele, porque o nativo aqui, é sinônimo de poder supremo. O nativo ele não é averiguado de nada. Ele pode vender droga, ele pode ameaçar, ele pode fazer o que ele quiser, que ele tenha razão. Aí ele só se faz de vítima depois e vai lá, registra um boletim de ocorrência e o outro que se foda, porque o outro é o quê? Ele não é nativo. Tem alguma lei? Eu quero ver onde é que está essa lei que diz que o nativo não pode ser averiguado de nenhuma situação. O irmão dele foi parar com uma corda no pescoço, porque ele tinha que ficar só ele de herdeiro para tomar a casa. O dia dos acontecidos, isso aí, o Ministério Público não se preocupa. Os tios deles vieram quando o irmão dele foi enforcado, porque ele não se matou. Eu convivi aqui, do lado da porta da casa, porque ele é vizinho de porta. Nós convivemos com essa criatura, que era o irmão dele, chamado Josué, 8 meses. O cara nunca se falou que ia se matar, nada. Aí eles começaram com aquele papinho assim, não, porque ele falou que vai se matar. Eles queriam se livrar dele para desocupar a casa, para eles faturar, né? Aí o Ministério Público não teve preocupação com a morte do outro, que eles estavam empurrando droga nele, essas coisas. Eu vi, eu não estou falando da boca para fora. Eu morava aqui, ninguém se preocupou em fazer nada. O dia que ele disse que que o irmão dele faleceu, ele falou o quê? Ele falou que ele estava, para a irmã dele, ele disse que ele estava hospitalizado. Pô, eu estava consertando o meu barco, que estava puxado lá no ponto 17. Meu barco estava lá puxado, eu fui consertar às 6h40 da manhã, quando eu desci, eu passei por ele na rua. E a irmã dele dizendo que ele estava internado no hospital, que ele nem no inteiro foi. Então alguma coisa não fecha na história aqui, só que eu sou otário, eu enxergo as coisas. Aí o Ministério Público não tem preocupação. Aí o que acontece, Heleno? As crianças nossas ficam limitadas a muita coisa. Quanta provocação, aquele dia que eu te mandei os vídeos do Jonas ali, ó, toda vez eu tô fazendo um serviço, as minhas crianças ficam comigo, cara. Eu tenho preocupação com meus filhos, que eles vão desaparecer, que algum vagabundo vai fazer alguma merda. Porque eu recebi ameaça de chega dentro da porta da minha casa, dizendo que se nós não se arrancasse do lugar, eles iam sumir com uma criança. Que eles controlam quem eles querem. Inclusive, já tem lá atrás uma montoeira de boletim de ocorrência registrado de todos os fatos, de tudo que aconteceu. Até hoje, ninguém quis tomar uma providência. Inclusive, eu tenho vídeo gravado dos policiais chegando na porta da minha casa, onde começou a confusão, mandando eu sair, que era melhor eu me arrancar da casa, porque é assim mesmo, porque eles fazem do jeito que eles querem. Não é que eles fazem do jeito que eles querem, porque tem alguém que tem um poderzinho um pouquinho maior na mão que está fazendo eles, que está apoiando eles a fazer a coisa diferente. E então, o que acontece? Esse policial, eu tenho vídeo, eu tenho imagem deles entrando dentro da minha casa. Eu sei que não tem mandado nenhum, porque eles sempre fizeram isso.
Eles fazem dessa forma. A polícia tem preocupação em alguma coisa? Não. Eles estão ali sentados, não, eu vou ganhar meu salário e tá tudo certo. E eu tô aqui, cara, eu comprei uma porcaria de um baraco aqui e eles querem fazer o quê? O que eles fizeram a vida inteira, os tios do Jonas, o que eles fizeram, pegar e fazer, incomodar as pessoas até elas abandonar para eles tomar e passar para frente e vender por um trocadinho pro próximo que vem. Eles fizeram isso a vida inteira com as terras da União aqui. E aí ele está achando que está tudo certo, que é do jeito deles. E realmente o que eu vejo é que é do jeito deles, porque quando eles se vitimizam, tá tudo certo. Eles vão lá e contam uma mentira, pegam uma mentira, já arrumam 3, 4 testemunhas. E eu digo assim, testemunha, que nem eu te falei naquele outro caso que o cara me agrediu aqui. Testemunha não vale de nada. Contra a imagem, eu tenho imagem. Eu tenho muita imagem que comprove o que eu estou falando. Só que as imagens não valem nada, cara. Não presta para nada. Se pô, o cara tava na. Eu não tô lá pegando imagem, filmando lá na rua, fazendo uma cena na frente da casa dele. Eu tô dentro da minha casa e o cara veio aqui com um facão me cortar. Disse que ia cortar um braço, o filho dele falou que ia dar um tiro na cara de nós aqui e tá tudo certo. Aí depois eu tô, as minhas crianças, eu tô fazendo um serviço ali porque eu tenho que sustentar a minha família. Eu não vendo droga para sustentar a família. Eu trabalho honestamente, faço serviço para quem é decente e ganho o meu salário. Eu tô lá fazendo um serviço na praia, consertando, soldando um barco, fazendo alguma coisa. Ele já passa o zap, ó, estão aqui. Aí ele vem com o barco. 2 vezes ele enfiou o barco por cima das crianças, cara. Aí esse cara não era nem para estar na face da terra, é porque eu sou um cara muito controlado. Muito controlado, Heleno. Eu já bati as botas, eu já fui para além e vim de volta. Então eu tenho muito controle. Se eu não tivesse, esse cara não tava incomodando. O dia que eu te mandei os vídeos, ele passou 3, 4 vezes. Ninguém passa com as embarcações ali por dentro. As crianças estavam nadando ali na praia e já tiveram que sair fora. Ele veio reto por cima. Tiveram que sair fora. Aí o que que acontece? Se eu ir lá e dar um tapa num vagabundo desse, ele tem a razão. Ele me agrediu primeiro, quem começou com a briga foi ele. A única coisa que eu pedi para esse vagabundo chamado Jonas Oliveira Fernandes é para ele não fumar maconha na porta da minha casa. O terreno deles para baixo ali, que eles têm um terreno gigante, ele pode fumar em qualquer outro canto, mas não na porta da minha casa. Tu quer que eu mando a imagem dele com o baseado embaixo da porta? Eu mando para ti. Mas isso aí não vai valer nada. Mas isso aí não vale nada, porque infelizmente o Ministério Público não quer saber. A maconha está liberado. O Ministério Público, da onde que é esse Ministério Público que está acatando? É da Trindade que vai para ali? É o Ministério da Maconha, porque infelizmente a gente tem problema aqui toda hora. Eu liguei lá, conversei com o Ministério Público, o promotor público. O promotor falou assim: eu estava com um problema com outro cara de frente aqui, que infernizou até dizer chega, desgraçado. O promotor disse assim para mim que, não, isso aí é briga de vizinho. Briga de vizinho, se resolve. Pô, isso aí é uma palhaçada, né? Isso aí é uma palhaçada, né? Então tá, eu nem vou estender muito, porque assim, se eu começar a botar imagem, botar o que eu preciso aí, eu sei que o cara teria que se fuder, o mínimo é o que ele tem que acontecer com ele. Mas essa imagem que tu me manda, e essa situação que tu falou do tio dele, do registro ocorrência. Me manda, se tu sabe o nome dele, alguma coisa, manda aqui, eu faço a ocorrência aqui para não ter que fazer virtual, que às vezes não dá certo. Viu? O virtual é assim, Heleno. Eu vou te falar assim, eu parei de registrar BO, já tem uns 2 ou 3 anos que eu parei de registrar boletim de ocorrência. Sabe por quê? Porque o boletim de ocorrência, infelizmente, ele não dá em nada, é só perda de tempo para mim. Para mim, registrar um boletim de ocorrência online, eu perco 1h30, 2 horas, às vezes até mais, quando está no fim do procedimento, trava o sistema e não... fazer. E aí cai muito na internet. Exato. E aí... Me manda o nome dele, do tio dele ali, me manda o que aconteceu direitinho, e daí eu faço a ocorrência aqui. Daí, se tu quiser abrir o TC, a gente abre. Só que assim, Helena, não adianta eu abrir o TC, o que que vai adiantar? Eu vou fazer tu perder o teu tempo, registrar, eu vou gerar incomodação e vai acontecer alguma coisa com ele, não vai acontecer nada, cara. Não vai acontecer nada porque eu tô com um processo, que nem eu te falei, já faz 4 anos aí, que, pô, uma causa ganha, cara, os caras foram indo, foram tirando e sobrou em nada, virou em nada. O que que acontece? Quanto tempo eu perdi naquela época? A gente não foi nada digital, a gente ia lá, fazia o registro na delegacia, ia no fórum, ia no Ministério Público, a gente correu atrás, vinha para a 10ª delegacia da Lagoa, o processo moria por ali, voltava e sumiu, desapareceu, não tinha mais. Acabou o processo. Não, mas se tu quiser registrar, manda as coisas aí e me manda essa imagem
dele fumando a maconha na frente Não, eu não tenho uma filmagem. Quem fez, eu tenho uma foto dele no portão da casa dele, porque a minha casa, assim, ó, a minha casa é alta. O meu guri, eu falei assim para ele, logo do começo, quando fede a maconha, porque no começo eu não conseguia conviver aqui com 2, 3 desgraçados aqui do lado de casa, fumando maconha o dia inteiro. Ainda até hoje não está escrito na Constituição que está liberado fumar maconha e infernizar a casa dos outros, e feder aquela carniça desgraçada dentro da casa dos outros. Aí quando eles cheiram uma cocaína, acontece isso aí. Aí eles vão lá e enchem o cara de pancada no trapiche, porque eu não sou a favor das drogas. Eu não sou mesmo e não vou ser, e pode me matar, que não vou mudar a opinião. Não quero droga na porta da minha casa com as minhas crianças aqui, convivendo aqui, as crianças estão aqui dentro de casa comigo. Eu não quero droga aqui. Eu pedi gentilmente, educadamente, para esse merda desse Jonas pegar e fumar a maconha dele lá pros matos onde ele queria, mas não na porta da minha casa. Ele fazia de propósito, ele disse que ele fuma e que vem a polícia, que vem quem quiser, que ele não vai mudar nunca. Essa foi as palavras dele que ele respondeu. Eu disse, então nós vamos ter desentendimento. Diz ele, então nós vamos se matar tudo. Foi o que ele falou. Eu disse, não, eu não vou matar ninguém. Aí ele pegou, aí ele começou de provocaçãozinha, e aqui, e ali, e isso e aquilo. Isso muito antes já acontecia, roubavam corda do barco, remo, eu tinha um barco de alumínio, barco de fibra, roubava isso, roubava aquilo, e sempre aquela folia. Aí quando eu peguei, botei uma câmera lá, pô, era o cara que eu nem imaginava que estava roubando minhas coisas, cara. Aí o cara falando, eu tenho um vídeo dele falando assim, não, eu pego mesmo, ele não rouba, desculpa, eu botei a palavra errada, ele não é ladrão, ele só pega sem pedir, ele só pega, eu pego mesmo. Não, ele só pega e não devolve, ele não é ladrão, eu tenho que me expressar direito, porque ele não é ladrão, ele só pega as coisas, ele só pega. E leva lá pro rancho dele e guarda tudo lá. É as palavras da boca dele, não é eu que estou falando, eu tenho filmado, eu tenho a imagem guardada. Para tu ver que a minha câmera que filmou isso tem imagem, tá? Ela tem data. Toda a câmera filma com data no canto da tela. Isso aconteceu muito antes de dar todos esses problemas dele roubar as coisas do meu barco, que eu filmei ele. Eu fui lá bater boca, discutir com ele? Não. Eu só queria saber quem que era o vagabundo que estava roubando minhas coisas. Porque é 50, é 80, é 30 real, mas é meu, cara. Fui eu que comprei, fui eu que deixei. Aqui a gente vive numa vila que não tem necessidade de ter que de tirar a corda do barco e trazer para dentro de casa para guardar, cara. Elisete que mandou ele fazer E aí acontece o seguinte, isso aí é tudo uma orientação do total, aí a gente tem é um conluio geral aqui. Eles se reúnem para fazer o quê? Para infernizar a vida dos outros. A minha esposa sempre coloca como conluio político que eles têm, porque assim, muitos deles são ligados com político, por isso que some tudo, desaparece, boletim de ocorrência, nada acontece, aí vai pro fórum, daí volta pra delegacia, na delegacia sumiu, não deu, não tem procedimento, não tem andamento. Assim, Heleno, as coisas vão indo, todo o cara mais paciente do mundo, o próprio Jó, que era um cara muito paciente, uma hora a paciência acaba, né? Eu tô 5 anos aqui só na paciência, só na sabedoria, lidando com calma. Pô, o cara veio lá e me encheu de pancada no trapiche sem motivo nenhum. Nenhum motivo ele tinha para me... Ele mesmo, a próprias merda das palavras dele, diz que a discussão foi lá com o meu filho e com a minha esposa, ele veio lá e me encheu de soco. Andamos se desentendendo, não. Quando eu cheguei com o barco no trapiche, para falar alguma coisa, ele já veio a soco. Não teve desentendimento. Isso aí ele já queria fazer há muito tempo. Ele faz esse motivo, tá mexendo com as minhas crianças, ninguém abriu a boca a discutir com as crianças dele, era o contrário o que acontecia, mas tudo bem, né? A ideia é essa aí, né? A ideia é ir lá e contar uma mentira e se fazer de vítima. Se a justiça realmente funcionasse e prestasse para alguma coisa, esse cara, o mínimo que ele tinha que fazer é se fuder, porque ele roubou, ele fez... O roubo não é roubar, é pegar, né? É coisa fajuta, é pegar e não devolver mais, né? Aí o que acontece? O que esse cara já infernizou, tá lá vendendo a maconha na casa dele, aí estão aí se fazendo de vítima, dizendo assim que ele tá com, estão arrecadando uma cesta básica para dar pro Jonas, porque o Jonas tá doente. Aí o próprio cara que puxa o lixo diz assim, pô, tu vai lá na cachoeira tomar um banho lá na cachoeira, estão lá sentados fumando maconha, tomando cerveja.
Cada um faz o que quer da sua vida, Heleno. Tu gasta com cerveja, gasta com maconha, mas aí então ali a sociedade apoia. A sociedade está apoiando, fazendo cesta básica para levar para o Jonas, e porque as crianças estão passando fome, que não sei o quê, mas para a maconha e a cerveja não está faltando dinheiro. Não que seja da minha conta que me interesse, mas pelo amor de Deus, né? Me poupe, né? Sim. Mas então tá, dá uma olhada lá, vê lá os dados lá e me manda que eu faço o meu aqui. Não vou fazer. Eu vou E me manda o que tu tiver, me manda. Eu vou encerrar então aqui, eu vou ver a Magda também dessa mesma história aí. Tá, ok. Tá. Obrigado, hein? Aí eu só vou desligar aqui e vou mandar outro.